Fala pessoal, professor Arley aqui falando e hoje a nossa videoaula é sobre o Tratado de Tordesilhas. Bom, e para começar, a gente já falou nas aulas anteriores que Portugal foi o pioneiro nas navegações atlânticas. Antes mesmo do século XIV, os portugueses já navegavam fazendo comércio com a Inglaterra e com Flandres, que fica na atual Bélgica. Mas é com a conquista de Ceuta em 1415 que Portugal vai se firmar como grande potência marítima e comercial, navegando ali no Atlântico e fundando feitorias por toda a costa da África, né? E a gente já sabe que o objetivo era chegar diretamente nas Índias, que era a grande fornecedora de especiarias para a Europa. A partir do século XV, outras potências vão surgir ali na Europa e vão também se interessar pelo comércio e pelas navegações marítimas. E a principal delas vai ser o reino de Castela, Leão, Aragão e Navarra. Professor, não conheço esse país não, qual que é? É a Espanha, que vai surgir da unificação das coroas através do casamento entre Isabel de Castela e Leão e Fernando de Aragão e Navarra. E a Espanha, né, ali vai se lançar nas navegações e vão conquistar as Ilhas Canárias, ali na costa da África. Portugal, que nós já falamos, foram os pioneiros nessas navegações, vão se sentir incomodados e vão buscar ali fazer um tratado com os espanhóis, um acordo com os espanhóis para reconhecer ali a sua soberania nos territórios conquistados. Então, o tratado, primeiro tratado, que vai ser o de Alcáçovas Toledo, de 1479, vai traçar uma linha que vai passar nas Ilhas Canárias e vai reconhecer a soberania das Ilhas Canárias para os espanhóis, mas tudo que estivesse ao sul dessa linha seria a área de soberania portuguesa, ou seja, tudo aquilo que os portugueses já haviam conquistado na costa da África. E o que estivesse ao norte, aí podia ser a área de influência e de soberania espanhola. Só que aí já começa a primeira treta. Afinal, toda a história do mundo é a história das tretas. Em 1492, meu querido amigo Cristóvão Colombo, um italiano, vai até a corte espanhola e convence a rainha Isabel de Castela e Leão a patrocinar a sua viagem para as Índias. Só que não era uma viagem ali contornando o continente africano como os portugueses já estavam fazendo. Seria uma viagem para o oeste. Já sabemos que a Terra é redonda, a Terra não é plana, não é verdade? Então, Colombo sairia da Europa, navegaria para o oeste e, com certeza, chegaria nas Índias, não é verdade? Não, porque o que ele não contava é que no meio do caminho haveria uma pedra. Não, uma pedra não, né? Havia um continente inteiro. E Colombo vai chegar no que hoje nós conhecemos como as Ilhas do Caribe e vai tomar posse dessas terras em nome da coroa de Castela. Só que aí temos mais uma treta. Toda a história do mundo é a história das tretas. As ilhas do Caribe estavam ao sul da linha do Tratado de Alcáçovas Toledo, ou seja, em área de soberania de Portugal. E aí o meu grande amigo, o rei Dom João II de Portugal, vai ali solicitar a soberania daquelas terras em nome dos portugueses. Ele chega e fala assim, ó, essas terras estão em área de soberania portuguesa, está lá no tratado, não quero saber, elas são minhas. Não interessa se você patrocinou, se você pagou, problema é seu. Pagou, problema é seu, mas não mandei descobrir terras na minha área de soberania. E aí os reis, né, Fernando e Isabel vão ficar contentes de buena, na verdade? Não. Né? Então, o que vão fazer Fernando e Isabel, os reis de Aragão e Navarra, Castela e Leão? Eles vão fazer uma guerra contra os portugueses, na verdade? Não, porque Portugal era um reino muito mais rico e mais desenvolvido que a Espanha. Tá? Se os espanhóis
fossem fazer uma guerra contra os portugueses, iam sair perdendo, né, e não iam ganhar, né, não iam ganhar nada. Então o que eles fazem? Eles vão atrás do meu querido amigo Papa. Fala assim, ó Papa, ajuda nós aí, né? Intervém no caso, faz ali a ponte, conversa com o rei Dom João de Portugal para a gente resolver essa treta toda, na verdade. E aí, o meu querido Papa, na época, Alexandre VI, né, cujo nome de batismo era Rodrigo Borgia, vai lá e chama o rei de Portugal para interceder nessa situação. Só que olha que bacana, né? O Papa Alexandre VI era espanhol. Então ele vai tentar, vai ali fazer uma negociação bastante imparcial. Não vai, né? Ele vai puxar a sardinha para o lado dos espanhóis. E aí ele vai propor um novo tratado no lugar do Tratado de Alcáçovas Toledo. E aí o meu amigo Papa, ele vai propor um documento, uma bula. Já falamos, bula é todo documento assinado pelo Papa. Todo documento que o Papa assina é chamado de bula. E é a bula interquetera, ou seja, literalmente entre outras coisas, né? Uma bula que, entre outras coisas, vai falar ali do acordo entre portugueses e espanhóis. E por essa proposta do Papa, seria traçada uma linha a 100 léguas de distância, 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tudo que estivesse a oeste seria território espanhol, tudo que estivesse a leste, território português. Só que meu querido amigo, o rei português, Dom João II, ele vai falar assim, opa, peraí, vamos dar uma jogadinha aí mais para o oeste, porque desse jeito eu vou ficar sem terra nenhuma. E aí vocês pensam, ah, professor, então é verdade, eles já tinham estado aqui, já sabiam que o Brasil existia. Não, aluninhos, sem teorias de conspiração. Eles sabiam que existiam terras e sabiam que aonde poderiam estar, mas eles não tinham certeza do tamanho todo dessas terras. Eles só sabiam pelos cálculos de navegação que já haviam sido feitos, etc., que aonde aquela linha passasse não haveria terra nenhuma. Simplesmente isso. Não é que eles já sabiam toda essa teoria de conspiração, tá? Não caiam nessa. Então, ele vai propor um novo tratado. Ele não vai aceitar a bula interquetera e vai propor um outro tratado. E os espanhóis, né, com medo de uma guerra contra os portugueses, já falamos, Portugal era uma potência muito mais rica e desenvolvida que a Espanha nessa época, vai aceitar. E aí chegamos então ao famoso Tratado de Tordesilhas, datado ali de 1594, assinado pelo mesmo Papa Alexandre VI. Agora, por esse novo tratado, seria traçada uma nova linha que passaria a 370 léguas, aproximadamente 2.500 quilômetros de distância a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Todas as terras que estivessem a oeste da linha de Tordesilhas seriam espanholas e todas as terras que estivessem a leste seriam portuguesas. E aí vocês podem observar que aquela teoria de conspiração já cai por terra, porque se eles soubessem que tinha tanta terra assim, já conhecessem tudo, eles com certeza pediriam para jogar a linha um pouquinho mais adiante, né? Não ficariam só com esse pedacinho de terra, não é verdade? Então nada de teoria de conspiração, beleza? E aí chegamos a mais uma treta. Algo que o Tratado de Tordesilhas não previa é que os espanhóis explorando territórios a oeste e os portugueses explorando seus territórios a leste, em determinado momento, ao contornar o globo, eles iriam se encontrar. E isso vai acontecer em 1511, quando os portugueses chegam nas Ilhas Molucas. E aí, portugueses e espanhóis vão falar que o território era a área de seu domínio, porque ele estava a oeste do Tratado de Tordesilhas e também estava a leste do Tratado de Tordesilhas. Afinal, o tratado não previa aonde termina, só previa onde começava, não previa onde terminava a área de soberania de cada um desses países.
Então os dois países vão brigar. E por que eles vão brigar pelas Ilhas Molucas? Porque as Ilhas Molucas eram a maior produtora de noz moscada e de cravo da Índia, duas das especiarias mais caras e disputadas na Europa. E aí, meus queridos amigos, os reis, Dom João III de Portugal e Carlos I de Espanha. Só que agora a Espanha ela já é um reino já unificado e bem mais poderoso do que era na época. Ainda não é tão poderoso e tão rico quanto Portugal, mas já é um reino poderoso. E Carlos I também era imperador do Sacro Império Romano Germânico, com o título de Carlos V. E o que vai ser feito ali nesse tratado? Né? Vai ser assinado em 1529 o Tratado de Saragoça, pelo qual, né, Carlos I reconhecia a soberania portuguesa sobre as Molucas, mas exigia em troca o pagamento de 350 mil ducados. Professor, quanto é isso? É muito dinheiro. Não sei, não consegui achar ali a conversão, mas é bastante dinheiro. E para vocês verem como Portugal era desenvolvido, pagou ali de boa. Com certeza, com a venda ali de noz moscada e de cravo da Índia, ele recuperaria ali esse valor rapidinho. E Carlos V, ele aceitou esse tratado, né, esse pagamento de 350 mil ducados, porque ele estava em guerra contra a França, ali em disputa com o meu querido amigo Francisco I da França. Então ele aceita e Portugal ali continua soberano sobre as Ilhas Molucas. E vai ser traçado um novo meridiano, né, uma nova linha, agora no Oriente, para dividir as terras entre Espanha e Portugal. Mas vocês devem estar se perguntando: nossa, professor, mas Espanha e Portugal dividiram o mundo assim, as terras a serem conquistadas entre si e ninguém nunca falou nada? Falaram. Um dos que reclamaram foi exatamente o rei da França, meu querido amigo Francisco I. Né? Inclusive, é famosa a frase onde ele ironiza todos esses tratados, perguntando: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me exclui da partilha do mundo. E esses países, como a França, a Inglaterra e, mais tarde, a Holanda, vão se lançar também e depois vão acabar conquistando esses territórios, vão invadindo esses territórios que já pertenciam ou à Espanha ou a Portugal. Mas isso é uma outra história. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, uma boa Páscoa e um bom fim de semana para todos vocês.